A gente vai falar, então, né, a reconstrução de um museu para a nova Zona Oeste do Rio de Janeiro. Né? Então, esse é o nosso desafio, né, porque a obra do Bispo do Rosário, né, enfim, né, conhecida nacionalmente, internacionalmente, mas pensar a construção de um museu para a Zona Oeste, acho que esse tem sido a nossa questão. Né? Anteriormente, era muito voltado mais para a difusão da obra, né? E a gente agora está pensando muito em pensar. Tinha uma discussão, né, de se falar assim, mas a Zona Oeste é longe, vocês vão fazer um Museu do Bispo lá na Zona Oeste, né, lá em Jacarepaguá, né, Taquara, é longe, né, enfim. E aí a gente está pensando, é longe para quem? Né? Então, a gente está falando um pouco dessa região, que é a população da AP4, que é a área programática Barra Jacarepaguá, né, que é uma das perspectivas de área de maior crescimento da cidade, né? E que, inversamente, isso aqui é o mapa dos dispositivos culturais, né? Inversamente, é uma das menores, entre a P4 e a P5, são os menores dispositivos culturais existentes. Né? Então, você vê que na P4 existem 2 museus. Né? E aí, então, pensar assim, bom, mas o que é? Né? Então, né, o museu fica dentro da colônia Juliano Moreira. E a colônia Juliano Moreira, nessa perspectiva de se abrir como um bairro. Né? Então, isso coloca para a gente uma missão muito importante, porque a colônia Juliano Moreira, né, ela, historicamente, né, no referencial imaginário de todo mundo, né, um lugar de isolamento, de exclusão, um manicômio, né, um lugar onde marca de muito sofrimento e isolamento, né, os pacientes ficavam lá, chegou em determinado momento a chegar a ter mais de 5.000 doentes mentais, era conhecida como cidade hospitalar, né? Então gerava ali uma população mais de 10.000 pessoas, né? E hoje em dia, né, então com esse estímulo e foi crescendo desde os anos 80, você teve uma invasão e ocupação de terras e que vem gradativamente crescendo. Ainda é um dispositivo de cuidado assistencial, né? Mas hoje houve, né, passa por uma tremenda de uma reconfiguração, com obras do PAC, então com um afluxo imenso de moradores. O pessoal da Transolímpica foi o pessoal por conta das suas obras, né, das Olimpíadas, então morar Minha Casa Minha Vida, estão indo morar lá, e todo o impacto também da construção da Transolímpica. Então, a gente pensar esse lugar que já foi terra sagrada dos índios tupinambás, né? Foi uma colônia agrícola para tratamento de alienados, é uma área de preservação ambiental da Mata Atlântica, o Parque da Pedra Branca, né? Uma referência, continua sendo uma referência para tratamento da saúde mental, e a sede da Fiocruz, o Campo Mata Atlântica. Então, é desse lugar que a gente está falando da construção desse museu, que tem esse personagem, né? Arthur Bispo do Rosário, que nasceu em Japaratuba, né? Um filho de negros, né, escravos, e que sua obra está muito ligada à questão da mística e religiosidade. Né? Ele era um paciente, ele vai para lá em 1938 e fica cerca de 50 anos internado na colônia Juliano Moreira, e é de lá que ele conduz toda a sua obra. E é importante poder falar disso, porque a gente está pensando assim, como é que é construir um museu, né, que não vai ficar... que tem essa figura que que a gente não está preso só na questão estética dele, mas toda essa referência de ressignificar o que foi o manicômio, enfim. Né? Então, a arte como resistência ou uma reexistência. Né? Então, aqui é uma foto que mostra onde né, o bispo estava com as suas obras, a cela do bispo, que a gente agora, é a primeira vez nessa exposição, o Canto dos Sertões, que a gente está fazendo a visitação a esse espaço que foi a cela de criação do bispo. Então, é poder pensar na construção, né, dessa obra, que é uma obra muito, né, como o Luiz Bourgeois falava, que busca dar uma ordem no caos, ele tem um delírio que fala dessa ressignificação, que ele tinha que catalogar todos os objetos do mundo, né, para o dia do juízo, né? Então ele vai desfiando todo, então a obra que nas obras dele que ele vai falar disso, eu preciso dessas palavras escritas que ele vai escrevendo e que vou acompanhando, e que isso tem tanto uma coisa tanto poética, artística, psicanalística, você pode ter várias questões relacionadas a isso. E ele, essa coisa de desfiar o uniforme para poder bordar e fazer toda a sua obra, é também de uma maneira de desconstruir os uniformes que eram da massificação e, de alguma maneira, produzir com arte um novo sentido. Então, isso, para a gente também, que é do campo da saúde mental, também é muito importante, né? Não só
para o canto artístico. Então, por isso, muito importante a gente poder pensar, né, um museu dentro do lugar onde foi a obra ganha uma outra dimensão, não só uma questão estética, na beleza da obra, mas todo o impacto que ela tem, e para esse lugar que precisa se ressignificar, esse bairro crescendo, né, para poder criar novas relações, né, os moradores, os usuários, como é que é viver nesse lugar que agora não é mais esse lugar de sofrimento, mas um lugar de viver, e como eu posso ter orgulho desse lugar. Então, o museu acaba tendo essa função, né, de alguma maneira, fazer com que os moradores de lá possam se sentir pertencentes. Né? Como é que e aí esse é o desafio da gente, do museu, né, que, através da inclusão, da educação, da democratização, promover a cidadania. Então, esse é o nosso desafio que a gente tem feito. Né? E a gente criou, então, porque entendendo, já que a colônia, né, é todo esse universo, né, ecológico, histórico, né, então a gente entende esse complexo, que não é só um museu com as galerias, não é só o Cubo Branco. Ele é um projeto que é esse circuito cultural colônia, que vai desde a portaria, né, que está ali, a mesma frase, Praxis Omnia 20, a mesma frase que estava nos campos de concentração de Auschwitz. Né? Então, esse era o marco, né, a recuperação pelo trabalho. Então, a gente, desde esse significante da história, a gente vai trabalhando isso, tanto na portaria, na sede, a gente desenvolvendo um trabalho que é o Polo Experimental, que é um lugar que a gente, um pouco nervosa, acelerada com o tema, da gente reunir todos os dispositivos culturais, né, o Centro de Memória e o Centro Histórico, né, já que lá foi um espaço também de produção uma região de grandes engenhos de café, de açúcar e fubá. Né? Então, no museu, a gente é um prédio que tem 4 galerias, que a gente faz, então, um trabalho, né, que era um antigo refeitório, que a gente faz um trabalho expositivo propriamente dito. Né? Além de cuidar, todo o nosso desafio, né, de cuidar desse acervo, né, das obras do Bispo do Rosário e mais obras que a gente tem dos artistas de Paracambi, que estão em consignação, e alguns outros artistas contemporâneos que estão com a gente. Então, o desafio também de cuidar desse acervo. Né? Agora, aqui. Então, a gente faz um trabalho, né? A gente não tem uma exposição permanente, porque o que a gente conseguiu, né, fazer com que agora o Ricardo Rezende, né, nosso curador, está agora com a gente desenvolvendo esse trabalho, de poder pensar um recorte, porque a gente tinha um problema com o museu, né, de que eram assim, exposições muito com intervalos muito. Você tinha uma exposição, depois ficava tanto tempo fechado, e depois abria de novo, então não era uma coisa que o museu estava no circuito dos museus. Né? E a gente, então, tem, com esse trabalho, produzido exposições onde que a gente sempre expõe bispo, né? De um recorte diferente, com maneiras diferentes de pensar bispo, sempre integrado com esse projeto. Então, a gente procura fazer exposições de longa permanência, com trabalho educativo. Né? A gente faz 2 edições de Mostra Mais, que é um projeto de... Isso aqui ficou meio de coisa. Que é um projeto que a gente faz, mostra mais alguma coisa, né? Performance, música, para poder fazer com que... Como é que essa clientela que nunca frequentou ao museu, ela vá frequentar esse museu, né? Se interesse... Então, ações que a gente convoque a população a estar lá. Então, a gente tem um projeto Ateliê Família aos sábados. Então, vamos lá, que estamos... Um museu que queremos, que é uma ação continuada com as escolas. A gente fez um projeto belíssimo de fazer com que as crianças descobrissem a função do museu e criassem seus próprios museus. A gente teve o Museu das Escadas e das Flores, enfim, coisas incríveis. Um programa importante de formação continuada com professores do ensino público, programa de formação de mediadores culturais, né, são próprios moradores da região que estão fazendo esse trabalho, que a gente fez esse curso de mediadores e contratou eles para serem os mediadores do educativo. A gente também se coloca como agentes culturais da Zona Oeste, ou seja, a gente quer se colocar como um articulador de saúde, né, fazendo um tripé entre saúde, educação e cultura. A gente quer se colocar também como um dispositivo de saúde
usando a cultura, né? Então, esse é um desafio mais incrível. Então, a gente aqui com a Orquestra Voadora, no Mostra Mais, que a gente teve. Esse aqui foi um trabalho com os alunos da escola, que chama Escola Bispo do Rosário, e que eles foram na reserva técnica e fizeram uma exposição. Foi um trabalho super bonito. Eles foram curadores de uma exposição que a gente desenvolveu lá. Isso aqui é uma da caminhada ecológica na Mata Atlântica. A gente tem uma cachoeira lá dentro da colônia, né? Então, a gente faz caminhadas. Né? Aqui, uma das galerias, então, né, as obras do bispo. Essa é uma parte da exposição que está atualmente em exposição, é um canto dos sertões, né, sobre os 90 anos da colônia. E aqui tem um polo experimental de cultura, educação e convivência, que é esse dispositivo onde que a gente tem a Escola Livre de Arte, o programa Arte de Horta, uma residência artística, que é um programa para artistas fazerem suas exposições, fazerem trabalhos, sites específicos, o ateliê, que é o ateliê Gaia, que é um ateliê de usuários de saúde mental e não usuários para poderem encaminhar no mercado da arte, e um programa de lazer. E nos projetos futuros, estou terminando já, prometo. Então, né, é a criação. Aqui, esse espaço que está aqui já é a visitação, né, que a gente quer da cela do bispo, que é o pavilhão, que a gente quer transformar no memorial de arte e loucura. Então, que a gente já começou com essa exposição a fazer uns ensaios em teste disso. E essa parte aqui é a parte histórica que está em ruínas, que a gente está no projeto também com o BNDES de tentar recapitular esses arcos são da mesma configuração dos arcos da Lava, da mesma época, né, ele é tombado pelo IFAM, e aqui, né, quem sabe, um dia a gente conseguir restaurar, será para a futura sede, né, do museu. Então, é todo um trabalho de pensar esse contexto como um todo, né, oferecer esse espaço para a Zona Oeste e para a cidade, poder conhecer um pouco, né, desse lugar que já foi o sertão carioca, então, poder trazer isso, né? Então, toda a obra de arte verdadeiramente original, é uma metáfora do mundo. Então, a obra do bispo é uma tentativa de recriação do mundo, né, de uma forma enfática, como os outros artistas contemporâneos, como é uma arte autêntica que comove e pede reflexão. Então, é isso que eu tinha a trazer para vocês, né, e fico aguardando a visita de vocês lá.